Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, a depender do horário que você esteja me assistindo. Mais um Dimensão Literal com Dom Batista e nesse vídeo iremos tratar sobre o tema pensamentos intrusos na despersonalização. Não vou falar sobre, não vou falar na desrealização porque isso acontece mais na despersonalização, quando você está com aquela sensação que você despersonalizou. Já tem um vídeo aqui no canal falando a diferença entre despersonalização e desrealização. E isso acontece na despersonalização. Galera, quando a gente lembra do passado, quando eu estava passando por isso, você que porventura esteja passando por isso, eu me sensibilizo e muito com o que você tem passado. Tenho conversado nas últimas semanas com pessoas que têm esse sintoma, que é característico, é um dos sintomas aqui que eu costumo, já tenho a didática de abordar aqui no canal em alguns vídeos, que esse sintoma é considerado um dos sintomas clássicos dentro da despersonalização. O que são sintomas clássicos? Relembrando, são sintomas característicos, sintomas que numa estatística de para 10 pessoas que desenvolvem despersonalização, digamos que 8 pessoas, ou seja, 80%, 70% das pessoas que desenvolver a despersonalização, irão passar por esse sintoma característico chamado sintoma, um dos sintomas clássicos do transtorno, que é justamente esses pensamentos intrusos que vêm do nada na nossa cabeça quando a gente está passando por isso. Eu vou explicar o que é que é. Você que está passando pela despersonalização, não preciso nem entrar no assunto, que você já imagina já o que eu irei pronunciar. Que é justamente, vou contar uma história para vocês básica para evidenciar, até mesmo você que caiu nesse vídeo e não sabe o que é a despersonalização, não queira ter isso. É uma das piores sensações que a ansiedade pode te proporcionar, né? Mas aqui nesse canal, como a maioria das pessoas é um canal nichado, é um canal de nicho que retrata esse tema despersonalização e desrealização. Na maioria das vezes quem me assiste são pessoas que já passaram por isso, estão em fase de transição de tratamento, de melhora, ou estão no começo do desenvolvimento, desenvolveram isso recentemente, isso que eu quero dizer. O que acontece, galera, esses pensamentos intrusos, eles, na minha opinião, tem outros sintomas que são chatos também, mas na minha opinião esses pensamentos são os que mais deixa a coisa mais aterrorizante e assustadora, que dá no mesmo, né? Que é justamente os pensamentos que faz você, esses pensamentos que a gente tem intrusos, eles derivam outros pensamentos que a gente, na verdade, começa a se perguntar a todo momento se a gente está ficando louco ou não. Porque é algo que até então, é o que eu sempre falo. O último vídeo, eu falei um pouco do seu senso crítico na despersonalização. Vale a pena assistir quem não assistiu o vídeo passado. Eu falei que na despersonalização o nosso senso crítico ele está preservado, está totalmente preservado. Quando a gente passa pela despersonalização e desrealização, de nenhuma forma a gente está ficando maluco ou ficará maluco. Não conheço ninguém que, até mesmo porque a estrutura, uma psicóloga que estava falando, uma amiga minha que é psicóloga, ela estava abordando isso comigo, falando isso. Olha, a despersonalização e a desrealização, muitas pessoas têm esse medo de desenvolver através da despersonalização a esquizofrenia, mas isso não existe porque a estrutura da esquizofrenia uma,
que desencadeia a esquizofrenia, e na despersonalização e na desrealização, na maioria das vezes é derivado da ansiedade ou então por uma bad trip que a pessoa passou. Eu acho que o termo, se eu não me engano, é esse. Que eu até vou, já estou elaborando algumas. Já estou conversando com algumas pessoas e pesquisando sobre o assunto, porque a despersonalização e a desrealização ela pode acontecer na bad trip, que é aquela coisa da pessoa experimentar algum alucinógeno e passar pela despersonalização e a desrealização sem que ela tenha. Olá galera, voltando ao vídeo, né? Dei essa pausa aqui porque eu tenho uma vizinha aqui que tem criança recém-nascida dentro de casa. Não é nem recém-nascida, né? A menina já tem alguns meses aí. Eu acho que a menina se assustou com alguma coisa aí, interferiu. Acho que vocês ouviram aí, né? O grito. Então o que acontece? Voltando ao assunto, a estrutura da esquizofrenia, ela é diferente da despersonalização e da desrealização. Quem tem esquizofrenia pode experienciar a despersonalização e a desrealização, mas não significa, perdão, que você que esteja passando pela despersonalização e desrealização, nunca você vai desenvolver esquizofrenia por conta disso. Referente a bad trip, eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre isso. Já estou coletando alguns dados referente a explicar por que isso acontece. A despersonalização pode ser derivada também de uma bad trip. Voltando ao tema do vídeo, galera, os pensamentos sobre esses pensamentos intrusos, não vai dar para falar tudo isso num vídeo só. Eu vou fazer essa primeira parte, posteriormente eu vou continuar com uma segunda parte desse vídeo, a fim de tentar elucidar melhor para vocês porque isso acontece nesse transtorno. Eu lembro que quando eu estava passando por isso, logo quando eu desenvolvi a despersonalização, tenho conversado ao longo das últimas semanas aí com pessoas que estão passando por esse problema. Esse no caso é um motivo de eu estar colocando esse tema como vídeo emergencial aqui no canal, que aí até mesmo essas pessoas com que eu conversei ao longo dessas semanas, elas vão ver esse vídeo. E algumas coisas que eu vou retratar aqui, algumas coisas eu já falei para essas pessoas, como assim, às vezes eu converso com uma pessoa sobre esse tipo de coisa, converso com outra e às vezes vai ficar faltando uma coisa que eu falei para uma pessoa, eu deixarei de falar para outra e esse vídeo já serve já como conteúdo para essas pessoas que eu tenho conversado sobre isso. Que é um sintoma que realmente é aterrorizante, porque a gente fica se autocriticando, analisando a todo momento, constantemente, se a gente fica se checando e fica num estado que é chamado pela psicologia de hipervigilância. A gente fica se autovigiando toda hora se a gente de fato não está ficando louco. Se aqueles pensamentos não é derivado, se esses pensamentos não são derivados de uma possível loucura, de uma possível esquizofrenia, seja lá o que for, referente ao que a gente entende como loucura. Mas galera, fiquem despreocupados, esses pensamentos intrusos acontecem. Eu lembro que quando eu estava passando por isso, logo quando eu desenvolvi esse transtorno, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Eu passava em frente a uma igreja católica e me batia o pensamento automaticamente: quem foi que construiu essa igreja católica? Qual foi o primeiro padre dessa igreja? Quando foi construída? Quem teve a ideia de construir? Qual foi as primeiras pessoas que moraram aqui na cidade? Por que eu tenho 5 dedos? Eu poderia ter 6. Por que
eu tenho 5 dedos, não poderia ser 4, porque 2 mais 2 é par, 5 é ímpar, não poderia ser 4 dedos ao invés de 5. São pensamentos que realmente, galera, se a gente parar para perceber, não tem lógica nenhuma. A gente está pensando isso, é pensamentos que invadem a nossa cabeça quando a gente está passando pela despersonalização, que a gente não quer pensar, nem aquele tipo de coisa que a gente parou pra querer pensar isso. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando a gente está fazendo uma viagem, a gente olha um rio, olha uma casa no meio da estrada, é normal que a gente pense, pô, naquela casa, quem deve viver naquela casa? Como é que deve ser a moradia naquela casa? Esse rio aqui, pô, como é que deve ser esse rio? Será que é fundo? Será que não é? São pensamentos que a gente tem no dia a dia que são normais, porque a gente está vendo o rio, a gente está visualizando uma casa no meio da estrada, a gente está dirigindo o carro, aí o nosso pensamento viaja naquela paisagem e consequentemente a gente vai ter esses pensamentos. Mas imagine você estar passando pela despersonalização e você passar pela frente de uma igreja, você não está pensando em nada e você ficar tentando matutar, tentando achar lógica. Por que aquela igreja existe? Por que a gente tem 5 dedos? Será que Deus existe? Será que Deus não existe? O que é que eu estou fazendo aqui na vida? São pensamentos de cunho de questionamentos existenciais que se você que ao mesmo tempo, quando a gente está pensando isso na despersonalização, a gente entende, a gente fica com receio de que esses pensamentos sejam derivados de uma possível loucura que a gente esteja à beira de adentrar, por conta de que esses pensamentos, a gente não quer pensar isso. Na verdade, quando eu estava passando por isso, eu não queria pensar isso. A gente chama de pensamentos intrusos porque o que é intruso? É aquela visita que você não chama ela, você não convida, você não a chama para o seu convívio e a pessoa é intrusa. Algo intruso é algo que não te solicitou a permissão para que aquele determinado foco, aquela determinada pessoa, aquele determinado pensamento, trazendo por exemplo o que eu quero aqui colocar, é algo que você não dá permissão, entendeu? Você não dá permissão. Como no exemplo que eu dei agora, se você estiver viajando, você está passando por uma vegetação, é claro que você vai analisar aquela vegetação, vai vir alguns pensamentos, porque você vai permitir. Você vai permitir esses pensamentos, por que você vai permitir? Porque você está se distraindo com aquele momento, com aquela viagem que você está fazendo. Nisso daí você permite que esses pensamentos eles rondem o seu imaginário, a sua cabeça. Mas quando a gente está passando pela despersonalização e desrealização, algo que acontecia frequentemente comigo eram esses pensamentos que eu citei. Eu me perguntava por que eu tinha 5 dedos, por que a gente tinha 2 pés, ao invés de não ser uma perna só. Aí depois eu pensava, né, com calma. Não, a gente tem 2 pés porque se a gente tivesse uma perna só, a gente ia cair. Mas por que a gente tem 5 dedos nos pés? Por que a gente não poderia ter 10 dedos nos pés? Eram pensamentos que não tinham lógica e que realmente na despersonalização e na despersonalização, eu já estou acostumado já de associar um a outro. Na despersonalização são realmente pensamentos intrusos que na despersonalização eles acontecem e a gente fica sem saber o que fazer porque a gente quer retirar esses pensamentos da nossa cabeça e na maioria das vezes eu não conseguia retirar esses pensamentos da minha cabeça. Se eu vi uma formiga passando no chão, eu me perguntava, essa formiga ela surgiu da onde? Por que existe formiga? Aquela formiga, quem foi a mãe daquela formiga? É algo que fica parecendo que você realmente está louco, mas isso é normal. Conversando com outras pessoas que estavam passando por isso, eu relatava esse tipo de coisa a essas pessoas. E elas falavam que estavam passando pela mesma forma, pelo mesmo contexto, pelo mesmo modo, esses pensamentos intrusos na cabeça. Isso daí, galera, o que eu fazia. Agora eu vou trazer a dica do que eu fazia para de fato distrair a minha mente,
para que eu não pudesse dar espaço a esses pensamentos ficarem se multiplicando na minha cabeça. Porque o que acontece? Quando você está passando por esses pensamentos, quando você está tendo esses pensamentos, é incrível que um pensamento se associa ao outro, é como se fosse uma bola de neve. Eu passava pela frente de uma igreja, não é aquele tipo de coisa, eu passei pela frente da igreja, eu quero pensar por que a existência dela, por que ela existe, por que ela está ali. Eu passava em frente da igreja, automaticamente vinha aqueles pensamentos que eu não permitia que eles adentrassem a minha mente, e de fato eram intrusos mesmo. Eles aproveitavam aquela brecha ou aquela oportunidade quando eu estava passando por um local, ou então quando eu olhava para uma determinada coisa e entrava aqueles pensamentos na minha cabeça e eu ficava me perguntando: meu Deus, eu tô ficando louco. Eu nunca tive esses pensamentos de ficar me questionando por que eu tenho 5 dedos, não 4, por que a formiga existe, por que o céu é azul, por que não é verde, por que o céu poderia ser todo branco, por que é azul. Não tem resposta para isso. Não tem resposta. E na maioria das vezes as pessoas que não estão nesse transtorno de despersonalização e desrealização nunca vão ter esse tipo de pensamento. Então é por conta disso que a gente fica aterrorizado, pensando que a gente está ficando louco por conta desses pensamentos intrusos que acontecem no transtorno. Mas eu nesse vídeo eu venho lhe acalmar a fim de dizer que esses pensamentos, eu passei por isso, não tenho esses pensamentos hoje, só aconteceram esses pensamentos enquanto eu estava passando pela despersonalização logo no início. Quando eu estava tratando o transtorno com antidepressivo, me acalmando, seguindo as dicas que eu dei nos vídeos anteriores sobre isso, de você tentar fazer coisas, primeiramente aceitar que você está assim, não tentar lutar contra a maré, aceitar que você está assim, pois isso é passageiro. Quanto mais você luta contra isso, isso piora, entendeu? E o que é que eu fazia nesse sentido para que os pensamentos, eu não desse brecha para que de certa forma eu não... Tem aquele ditado, né, que ele fazia muito sentido enquanto eu estava passando pela DP e pela DR, que é a despersonalização e desrealização. Mente vazia é a oficina do cão, a oficina do satanás. E realmente era. A dica que eu venho a propor a você, ainda ressaltando, se você está passando por isso, você não está ficando louco. Porque se fosse assim, eu estaria louco e eu não estaria aqui gravando esse vídeo a fim de debater esse tema aqui com vocês. Você não vai ficar louco por conta disso. Pode ficar despreocupado. Eu te dou total certeza que você não está ficando louco, você não está ficando louca, você não vai ficar louco por conta desses pensamentos. Esses pensamentos são normais, completamente normais na despersonalização. Isso acontece mesmo. Conversei com muita gente, hoje a gente dá risada, as pessoas com quem eu converso que passaram por isso. Você lembra, fulano, que a gente pensava sobre isso? Cara, naquela época lá eu ficava pensando, a gente dá risada porque você lá na frente com certeza vai chegar nessa fase, assim como eu, de ter essa história para contar, relembrar desses momentos enquanto você hoje sofre, você vai dar risada futuramente sobre isso. Mas as dicas, como eu tava, como eu irei complementar agora, quando referente ao ditado que eu citei, né? Mente vazia realmente parece que é a oficina do cão, porque quando a gente está com a mente vazia, a gente não está ocupado, tudo que não presta, ainda mais o ansioso, tudo que não presta passa pela nossa cabeça, da maneira mais catastrófica possível. Então o que acontecia, galera? Uma dica de quem estava passando por isso e superou isso, quem teve esses pensamentos e superou isso, é que você tentar se ocupar, ou então você passou, esse exemplo que eu citei, você passou em frente de uma igreja, você viu os seus 5 dedos, por que eu tenho 5 dedos na mão? Porque eu não tenho 4? Quando vier esses pensamentos, tente
sempre não dar vazão, não alimentá-los. Essa é a dica crucial, não alimentá-los, porque deixa fluir o pensamento. O que acontece quando as pessoas que praticam meditação, que elas falam nesse sentido, quando você medita, você não vai esvaziar a mente, você vai deixar os pensamentos fluírem na sua cabeça e você vai observá-los sem julgamento. Tente fazer isso quando você tiver com esses pensamentos intrusos. Por quê? Um exemplo. Por que a minha mão tem 5 dedos? Por quê? Não vou julgar. Não vou julgar, não vou perguntar por quê, não vou alimentá-lo. Deixa passar o pensamento. Ele vai passar pela sua mente. Você vai achar ele estranho. É normal você achar ele estranho. Quando você achar esse pensamento estranho, sinta-se feliz porque você tem o poder, como eu falei no vídeo passado, você tem o poder crítico de observar que aquilo dali, você não era assim e hoje, digamos, está anormal, você não pensava assim e está tendo esses pensamentos. Você vai observar esses pensamentos como estranho, mas ao mesmo tempo você não vai julgá-los. Deixa esse pensamento passar pela sua cabeça. Deixa esse pensamento passar pela sua mente, substitui por outro pensamento. O que eu fazia nesse sentido? Assistir a série, mesmo zoado, vendo a tela do computador, vendo a tela do celular. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, que eu via a tela do computador, via a tela do celular, as luzes pareciam mais intensas, planta parecia artificial, luz do sol aparecia mais alaranjada, amarelada, era o inferno como eu sempre digo. Mas sobre esses pensamentos, aceite esses pensamentos, deixe esses pensamentos passarem pela sua mente, não lute contra eles, não tenha nenhum julgamento sobre esses pensamentos, deixe eles passarem, não dê crédito a esses pensamentos, observe esses pensamentos como um cachorro na rua que quando você passa na frente de um cachorro e se ele estiver latindo para poder chamar a sua atenção, para poder te amedrontar, apesar que eu gosto muito de cão, né? Mas assim, infelizmente a gente tem que fazer isso com um cachorro que a gente não conhece. O cachorro tá latindo, deixa ele latir lá. Você vai passar por ele, você vai observá-lo latindo. O que vai acontecer lá na frente quando o cachorro estiver aqui, você estiver aqui, ele vai parar de latir. É essa dica que eu deixo, é isso que serviu para mim dentro desse contexto de pensamentos intrusos. Quando eu não dava vazão, não alimentava esses pensamentos, eles iam embora, eles se dissipavam automaticamente. Galera, eu vou fazer uma segunda parte sobre apesar que eu já falei muito sobre esses pensamentos intrusos aqui nesse vídeo, mas eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo sobre esses pensamentos, o porquê eles acontecem, a gente vai tentar entender o porquê eles acontecem dentro da despersonalização. É chato pra caramba esses pensamentos intrusos, é algo que se a gente parar pra pensar mesmo e tal, a gente esquenta a cabeça, queima a cabeça, detona os neurônios tentando imaginar, tentando achar a lógica de onde surge isso daí. Eu vou fazer outro vídeo do que possivelmente acontece para você ter esses pensamentos com base em artigos científicos, com base no que a psicologia ela entende sobre isso, em outro vídeo, para esse vídeo não ficar mais longo do que já está, né? Galera, mais uma vez agradeço a presença de todos nesse vídeo, a todos que têm me dado força para a gente continuar nesse canal. Eu tenho muito prazer, gosto muito de gravar esses vídeos para vocês, tento elucidar os questionamentos que vocês têm perante esse transtorno que realmente é chato, é insuportável por quem passa. Tudo vai dar certo mais uma vez. Continue o tratamento de vocês sempre, não interrompam. Ótima semana para vocês, sucesso, tudo de bom, valeu, até mais. Fui!